Breve glossário sonoro para a cultura. Agentes culturais. Pois então, e pedindo desculpa pelo atraso porque temos um homem deitado no chão da sala com máscara no rosto. Não há manifestações ou produções culturais sem agentes culturais. Nestes, há, por sua vez, a distinção entre formais e informais, que se podem subdividir entre individuais e coletivos. Se alguém por cá passou em anteriores ocasiões ou tiver ouvido falar deste glossário no autocarro da linha 16 entre o Hospital e Lustosa, saberá que as definições são arrevesadas, pouco canónicas, até mesmo piratas. Ainda assim, e com grande convicção, os agentes culturais continuam a poder dividir-se como se afirmou, formais ou informais, individuais ou coletivos, o que representa, numa conta rápida, 4 tipos de agentes. Na cultura, não há necessidade de anteceder os agentes formais por senhor agente. Basta ter NIF ou NIPS e, de facto, ou estar registado nas finanças... Desculpem, engasguei. E, de facto, ou estar registado nas finanças com Código de Atividade Económica, que é um CAE cultural, e há várias opções no cardápio, isto para os individuais, ou, para lá disso, ter um objeto social que se enquadre num CAE, também ele cultural, para os agentes coletivos. A formalidade na cultura depende da autoridade tributária, em suma. Relembrando Zé Mário Branco, embora sem nada a ver, o menino tem NIF e CAE cultural, então bem-vindo. A partir de janeiro de 2022 pode ser um dos que estão representados no Estatuto dos Profissionais da Cultura e ser observado pelo Observatório para as Atividades Culturais. Em princípio, também não é necessário fardamento próprio, no que ficam os agentes culturais melhor servidos que os agentes policiais e podem desempenhar as suas funções, se alguma, de cerolas e frente ao computador. Nós gostamos muito de cerolas, por aqui pelo menos. As cerolas são baratas e, como já quase ninguém usa, dão um ar alternativo com uma certa pinta de Clint Eastwood a fazer spaghetti westerns a partir da sala de estar. Os informais, por assim dizer, ou não têm NIPS próprio de associação e coisa e tal, e vem moçoilo ou moçoila a assinar pela malta que se juntou, ou têm NIF, NIPS, de qualquer coisa diferente daquela que estão a tentar levar a cabo. Um senhor agente pode debater-se com a necessidade de dinamizar uma rua ou bairro com programas comunitários de expressão pública e enfoque criativo ou patrimonial. Candidata-se a um financiamento, em nome coletivo, empenhando-se o próprio, descrevendo muito bem o que pretende e como, com quanto de recursos e meios e quando. E lá está. Um senhor agente, formal integrante de uma força policial, propõe-se a assumir a responsabilidade por uma produção cultural coletiva sendo informal agente cultural. Também pode, e acontece, simplesmente querer e simplesmente fazer. Há as urticas com o financiamento quando a alma é grande sempre se encontra como. Em boa verdade, isso de agentes culturais qualquer um pode. A democraticidade da coisa diz que basta avançar e o melhor nem sempre é profissional ou profissionalizado. Agentes são os que querem e arriscam e mudam o mundo um dia e um pedacinho de cada vez. Não treinam Leonardos, não treinam Miguel Ângelos. E depois? O senhor agente mudou a vida de alguém. Se for o caso, merecerá mais placa que quem descerra as placas. Isto para dar exemplo linear de uma coisa complexa. Mas... há sempre um mas, como o Godinho nu. Há sempre um dia moeda ao ar, a cara e a coroa viram sorte mudar. Eu não sei cantar. Estas definições criam-se para poderem aparecer nos documentos, nos estatutos e nas métricas. Estatísticas rebuscadas de quem faz, se é e beneficia ou necessita. Dos informais, está dito. Dos formais, demora umas linhas extra. Os agentes culturais formais, coletivos ou singulares podem ainda ter finalidade comercial ou não, pelas atividades que desenvolvem. O que é uma maneira errónea de informar que, embora se possa cobrar bilhete para assistir uma peça, alguém imagina que, sem fins comerciais, implica que tudo reverte para alimentar trutas selvagens. Esta formulação faz com que muitas pessoas olhem para as associações, sem fins lucrativos, enfim, como entidades em que ninguém tem trabalho e muito menos proveito. Quando para fazer o trabalho bem feito, alguém tem mesmo de ter trabalho e por vezes é preciso que esse seja o único trabalho de quem faz. Ora, poça, se a coisa fica mal feita é um desperdício de recursos. Se a coisa fica meio feita e vem bonitinha e até fazia falta, palmadinha nas costas, que a Madre Teresa também já lá está. Dependerá do caso. Quem se dedica e profissionaliza para melhor cumprir uma função e mais e melhor contribuir para a comunidade em que se insere, ou como alguns fazem, para si mesmos, o que também é justo, desde que seja claro para todos, então qual é a questão de haver ordenado e retenções e pagamentos à segurança social? Não há muitos Mercedes à porta dos agentes culturais individuais. Algumas carrinhas, porque práticas espaçosas, alguns seminovos, porque acessíveis no preço, quilometragem QB, bem, disso vê-se muito.
Agentes culturais coletivos são mais dados aos veículos de 9 lugares, como nos clubes de futebol com escalões de formação. Isto nas províncias que formam o país. Nos sítios em que estão sediadas aquelas grandes instituições ligadas à cultura, que se repara entre entidades e instituições no preconceito de quem escreve e fala. De vez em quando, dizia, nessas grandes instituições, aparecem uns quantos Tesla. Esses são melhores. Ouve-se por vezes. Sim, os Tesla são mais caros. Quem os conduz, bem, pois, dá para tudo. Mas que não dispensam umas horitas para ir brincar à horta comunitária ou ao ensaio coletivo do bairro X ou Y, isso não. Tem o tempo contado com os proveitos que recebem de qualquer outro lado. O que continua a ser justo. É a vida de escolher uma profissão e ser-se o melhor possível nela. Quanto maior o local, mais frequentes as oportunidades. É uma questão de escala. Simplifica-se dizendo que quem trabalha merece recompensa. Mérito a todos os cantos e recantos deste território em que estrutura cultural faz de contas e é uma pessoa. Uma pessoa só. E nada tem troca, salvo o que querer fazer. Família, tempo livre, gasosa paga. Isso são enganos com que se vai entretendo quem entende levar a cabo algo maior que a si mesmo. Ou seja, associações de muita gente, sendo que só um carrega os pianos. Ok, lá bota falatório de quando em quando e é o nome que todos reconhecem, mas por outro lado também é o nome que todos criticam quando algo parece menos bem feito. Já se disse que os agentes culturais são coisa para a estatística e para uniformizar discurso. Agentes agem, ou são instrumentos do agir. Aqui, a maior questiúncula de todos os tempos e desde o início dos tempos. Não pode o agente cultural hibernar. Até os espiões podiam ser agentes adormecidos, mas na cultura, népia. A partir do momento em que redefine prioridades e tira aquela formação pós-laboral em trading, com especialização em criptomoedas, chafarrica com a pessoa. Isto na lógica de taberna, não de loja maçónica. Passa o gajo, com aspas, que fez umas coisas. Ou a tipa, com aspas, que estava em não sei qual companhia de teatro. Caramba, esquece assim o percurso de alguém? O diabo era Lúcifer Satã, nem vê-lo apresentado como ex-anjo. É o cão, o tinhoso, o Belzebu. Era impelido pela luta de classe e os estatutos profissionais. Antes reinar no inferno que obedecer no céu, dizia John Milton, que dizia o dito. Então, os de lá de baixo, ou de cima, dependendo da perspectiva e da fase da narrativa, ainda agora foram feitos e já andam na decisão individual. Estava a falar dos homens. Caiu mal. Houve reuniões, houve plenários, houve revolta e traição. Houve maçã e caroço. No fim, foi performance, com todos os demónios e anjos caídos, feitos serpentes a rastejar por ali fora em pleno pandemónio. Artes de palco não são a minha praia, portanto não comento os méritos. Já a ascensão e queda parece-me mais a intenção de ascender à administração e ver gorados os esforços, por menos bem intencionados que tenham surgido. Este caso extremo de agenciamento não é o que vem para aqui a propósito, nem tão pouco do ilegal da maçã de Bravo de Esmolfo que estaciona ali à porta das EBs a vender caixas de maçã DOP. Ocupa lugares que não deve e ainda anda sem máscara enquanto pergunta por uma caixinha ou duas à senhora professora. Hoje não. Ao menos mostra o produto ao cliente. Pronto, não resta dúvidas quanto ao que vem. Não, hoje não, obrigado. Nuoporista kuului se polkan tahti, jalkani pohtii kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahtivan työ